Gente, eu me chamo Sávio, sou auxiliar de lazer do Sesc Bahia e estou hoje no bairro do Rio Vermelho para conversar com vocês um pouco sobre a história do cacau. Esse aqui é o Jorge Amado e você pode me perguntar o que um escritor e poeta baiano tem a ver com o cacau, mas eu te garanto logo de cara, eles têm tudo a ver. Conflitos pelo domínio de florestas, desenvolvimento econômico de toda a região e preservação ambiental são um dos tópicos por trás de toda a história do cacau na Bahia. O Brasil é o 7º maior produtor de cacau do mundo e de todo esse cacau, mais de 90% é produzido no sul da Bahia. E foi lá no sul da Bahia que Jorge Amado contou, através de suas obras e personagens, toda a história da saga do cacau na Bahia. E agora, você, o Jorge Amado e eu iremos fazer uma viagem até o Centro de Lazer e Hospedagem do Sesc, em Piatã, para participarmos de um super jogo de perguntas e respostas sobre o ciclo do cacau na Bahia, Jorge Amado e suas obras. Então, vamos conhecer mais sobre a história desse fruto? Vem comigo! Oi gente, eu sou o Jorge Amado e já estamos no Centro de Lazer e Hospedagem do Sesc Piatã. E agora vamos começar o nosso jogo de perguntas e respostas. Olá pessoal, estamos aqui, estamos prontos para a primeira pergunta. Eu estou com Sidney e com Leandra. Por favor, os dois, coloquem a mão atrás das cabeças. A pergunta é a seguinte: qual é o fruto que origina o chocolate? Valendo! Leandra. O cacau. Certa resposta! Que o cacau é a fruta que origina o chocolate, disso quase todo mundo já sabe, né? O que algumas pessoas não sabem é que a bebida de chocolate original, que era produzida pelos maias, era temperada com pimenta. Só depois que o cacau se popularizou na Europa, é que os suíços tiveram a ideia de misturar o cacau ao leite, criando assim uma versão da bebida muito mais próxima do que a gente conhece hoje. A pergunta é a seguinte: qual animal era utilizado para transportar os cestos dos frutos que eram colhidos nas plantações cacaueiras? Valendo! Carol, qual é a resposta? Cavalo. Resposta errada, Carol. A resposta correta seria mulas. As mulas eram utilizadas para o transporte das sementes do cacau por serem menores que os cavalos. Dessa forma, elas eram muito mais ágeis em relação aos cavalos dentro das plantações cacaueiras. Atenção para a próxima pergunta. Estou aqui com Tati e com Aldeci. E a pergunta é a seguinte: qual a estrutura que era utilizada para a secagem das amêndoas? Valendo! Qual é a resposta, Tati? Não sei. Não sabe, Tati? A estrutura conhecida como barcaça. As barcaças são estruturas onde as sementes do cacau eram colocadas para secar. As barcaças possuem telhados móveis, que podem ser movidos para, ao mesmo tempo, expor a semente ao sol e protegê-la da chuva. Atenção para a próxima pergunta. Levantem as mãos. E a pergunta é a seguinte: qual é o nome da praga que devastou as plantações de cacau no sul da Bahia durante as décadas de 80 e 90? Valendo! Zé? Vassoura de bruxa. Certa resposta! A vassoura de bruxa foi uma praga causada por um fungo que se espalhou e devastou a grande parte da produção cacaueira do país. Próxima pergunta. Levantem as mãos. A pergunta é a seguinte: qual é o nome do primeiro romance de Jorge Amado a ser filmado nos cinemas? Valendo! Eita. Resposta errada, Tati. Foi Dona Flor e seus dois maridos. Escrito por Jorge Amado em 1966 e filmado em 1976, Dona Flor e seus dois maridos retrata de maneira bem humorada as ambiguidades que marcam o Brasil, país dividido entre a alegria e a seriedade. Próxima pergunta. Levantem as mãos, por favor. A pergunta é a seguinte: qual é o nome de uma das personagens de Jorge Amado mais conhecidas, que ficou famosa por ter cheiro de cravo e cor de canela? Valendo!
Qual é a resposta, Sidney? Gabriela. Certa resposta! Gabriela é a personagem principal do romance de Jorge Amado, Gabriela, Cravo e Canela. Uma moça de espírito livre que sai do agreste à procura de trabalho e vai personificar as transformações culturais, políticas e econômicas que a sociedade passará. Próxima pergunta. Levantem as mãos. E a pergunta é a seguinte: qual é o nome da novela que traduziu para o público a história do cacau na Bahia? Valendo! Leandra? Tieta. Resposta errada, Leandra. Seria a novela Renascer. A novela Renascer conta a história de José Inocêncio, que chega ao sul da Bahia e constrói um império do cacau. Durante a trama, José Inocêncio, entre os dramas familiares, precisa lutar por suas terras e manter o seu império. Vamos para a próxima pergunta. Atenção, levantem as mãos. E a pergunta é a seguinte: qual escritor baiano ficou mundialmente conhecido por, entre outros assuntos, escrever histórias sobre a saga do cacau na Bahia? Valendo! Ivane? Jorge Amado. Certa resposta, parabéns! Jorge Amado foi o responsável por traduzir para o Brasil e posteriormente para o mundo a história sobre a saga do cacau na Bahia. Suas histórias possuíam forte presença de características regionais, além de retratar costumes e festejos populares. E vamos para a última pergunta. Levantem as mãos. E a pergunta é a seguinte, atenção. Qual o nome do romance de Jorge Amado que descrevia os conflitos em busca de terra nas florestas do sul da Bahia? Valendo! Qual é a resposta, Carol? Terras do Sem Fim. Certa resposta, Carol! Palmas! Escrito em 1943, Terras do Sem Fim descreve o período de formação da zona cacaueira, com a sede de ouro pelo cacau, a luta pela posse de terra, o estabelecimento das plantações e a construção das pequenas cidades nos arredores de Ilhéus. É isso aí, pessoal! Esse foi o nosso jogo de perguntas e respostas. Espero que todos tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre a história regional da Bahia. Nos acompanhem pelas redes sociais e não se esqueçam, todo dia é dia de Sesc!